Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos no nosso canal A Verdade da Fé Católica. Para quem não sabe, esse canal tem como objetivo principal, como finalidade, ler na íntegra os documentos dos papas até 1958, oferecer aquilo que foi definido pelos 20 concílios, oferecer aquilo que faz parte da doutrina católica, para que possamos ter os pré-requisitos, a referência do que é ser católico. Até porque aquilo que é ensinado desde 1958 não corresponde à fé católica. Então, esses documentos dos papas são uma oportunidade que nós temos de não sermos enganados por falsos pastores, por aqueles que pensam e ensinam que é apenas uma crise que estamos vivendo. Não, não é uma crise. Os papas já nos alertaram, já temos 200 vídeos no nosso canal, temos documentos do Papa Clemente XII, do Papa Bento XIV, do Papa Pio VII, do Papa Leão XII, do Papa Pio VIII, do Papa Gregório XVI, do Papa Pio IX, do Papa Leão XIII, do Papa São Pio X, nos orientando dessa infiltração maçônica que queria, com ódio implacável, destruir a igreja e o papado. E uma forma de destruir é enfraquecendo a autoridade, é a pessoa se tornando juiz do Papa. Não, é apenas um Papa que não é tão bom, um mau Papa, mas é Papa do mesmo jeito. Ele só não professa a fé católica, ele só nega tudo aquilo que a igreja sempre ensinou, ele desprezou tudo aquilo que os antecessores ensinaram, mas ele é Papa, viu? O importante é que você não obedeça naquilo que não corresponde à fé católica. Mas quem é o guardião da fé católica? É o Papa. Quem é aquele que conduz o rebanho para pastagens seguras e verdejantes? O Papa. Então isso é um puro desprezo com o sumo pontífice. Reconhecer alguém que não professa a fé católica é minimizar o problema, é desprezar a grandeza de Deus. Olha, ele diz que todas as religiões são boas, que não importa que religião que a pessoa está, que você pode ser salvo em qualquer religião. Essa questão de que só existe salvação na Igreja Católica é coisa do passado. Existe só um Deus? Que nada, esses dogmas já foram superados. Nós podemos nos amar mutuamente, construirmos uma comunhão, cada um absorvendo o que tem de bom no outro. Isso é a Igreja Católica. Sim, é a Igreja Católica aos moldes de 1958 até os dias de hoje, mas não é a Igreja Católica fundada e instituída por Jesus Cristo, porque nessa igreja existem verdades irrenunciáveis, que não dependem da figura do Papa dizer se é verdade ou não é verdade, porque o Papa não é um autor das verdades, ele é um guardião das verdades, ele não elabora verdades, ele não recebeu essa autoridade de Deus. Inclusive, no dogma da infalibilidade papal, Pastor Eternos número 13, diz isso, vou até pegar para vocês, Pastor Eternos número 13. Os romanos pontífices, por sua parte, segundo o que é exigido pela condição dos tempos e das circunstâncias, ora convocando concílios ecumênicos, ou buscando sondar a opinião da igreja dispersa pelo mundo, ora com sínodos particulares, ora servindo-se de outros meios fornecidos pela divina providência, definiram que se deve crer naquilo que, com assistência divina, estiver em consonância com as Sagradas Escrituras e com as tradições apostólicas. Afinal, o Espírito Santo não foi prometido aos sucessores de Pedro para que manifestassem por sua revelação uma nova doutrina, mas para que, com a sua assistência, custodiassem santamente e expusessem fielmente a revelação transmitida aos apóstolos, isso é, o depósito da fé. Então, essa é a verdade da igreja. Sempre foi defendida. Inclusive, no documento Dei Filhos, do Concílio Vaticano de 1869, no número 26, diz assim: se alguém nega um só Deus verdadeiro, Criador e Senhor das coisas visíveis e invisíveis, seja anátema, seja excomungado. Não existe essa questão de pluralidade de religiões. Existe só uma religião verdadeira. Existe um só Deus, uma só fé, um só batismo. Isso é desprezível aos olhos de Deus. Então essa conversinha fiada de pessoas que não têm o mínimo amor pela igreja, o mínimo respeito pela esposa de Cristo, pela esposa dileta de Cristo, pelo corpo místico de Cristo, e pensam que estão prostituindo a igreja, mas a igreja ela é indestrutível, ela é intocável, ela é soberana, ela é o corpo místico de Cristo. É impossível manchar essa igreja. Essa igreja ela não passa por crise.
Ela não passa por fragilidades, ela é o corpo místico de Cristo. Inclusive, repito, se alguém nega um só Deus verdadeiro, Criador e Senhor das coisas visíveis e invisíveis, seja anátema. Documento do Concílio Vaticano, Dei Filhos, Constituição Dogmática sobre a Fé Católica. Temos 13 vídeos desse documento no nosso canal. Hoje gostaria, com a graça de Deus, ler o documento Mortalio Animus do Papa Pio XI, de 1928, 6 de janeiro de 1928, em total consonância com aquilo que a Igreja sempre ensinou. Aquilo que o Papa Pio XI ensina desse documento está em plena comunhão com o que foi ensinado por Pio X, por São Pio X, por Leão XIII, por Pio IX, por Gregório XVI, pelo Concílio de Trento, por São Pedro, por São Paulo. É a postura da igreja, cada um guardando a fé que lhe foi confiada. A fé não passa por mutações. A fé é imutável, como Deus é imutável. Esses documentos têm a força de cura, de libertação e de exorcismo. O que Deus diz sobre a liberdade religiosa, sobre o ecumenismo, o que a igreja sempre ensinou sobre esse assunto? Então aqui não estou trazendo a minha opinião pessoal. Que Deus te abençoe imensamente, para que você possa ser alcançado pela força da palavra de Deus através do seu vigário. A fraternidade na religião, congressos ecumênicos. O que a igreja diz sobre isso? Número 2. Por isso, costumam realizar por si mesmos convenções, assembleias e pregações, com não medíocre frequência de ouvintes, e para elas convocam para debates promiscuamente a todos, pagãos de todas as espécies, fiéis de Cristo, os que infelizmente se afastaram de Cristo e os que obstinada e pertinazmente contradizem a sua natureza divina e a sua missão. Olha o que diz o Papa Pio XI, em 1928, no documento Mortalio Animus, em total comunhão, repito, com todos os seus antecessores. Por isso, costumam realizar por si mesmos convenções, assembleias e pregações, com não medíocre. O que é medíocre? É insignificante, sem mérito, vulgar, mediano, com não medíocre frequência de ouvintes, e para elas convocam para debates promiscuamente. Olha como que a igreja considera essas reuniões com religiões diferentes, até mesmo com aqueles que se denominam cristãos, promiscuamente. Promiscuamente quer dizer coisas desordenadas, confusas, misturadas, sem respeito, não tem pudor, aceita qualquer coisa, promíscua. A todos, pagãos de todas as espécies, fiéis de Cristo, os que infelizmente se afastaram de Cristo, os que obstinada, com teimosia, com apego às próprias ideias, de forma insistente e pertinazmente. Esse pertinazmente quer dizer que não desiste, persistente, perseverante para alcançar os seus objetivos. Essas reuniões foram promovidas pela maçonaria, porque a forma que a maçonaria encontrou foi de mostrar que todas as religiões são iguais. Tanto faz você ser católico, você ser protestante, você ser ateu, você ser muçulmano, você ser judeu, você ser hinduísta. Seja lá qual for a sua religião, o importante é que todos estejam unidos, todos caminham para o mesmo Deus e Pai de todos. Não importa a religião que você escolheu, você será acolhido por Deus. Essa questão de Jesus Cristo, o único caminho, verdade e vida, já está ultrapassado. Que obstinado e pertinazmente contradizem a sua natureza divina e a sua missão. Número 3, olha o que diz o Papa Pio XI, os católicos não podem aprová-lo. Esse tipo de reunião que os não católicos, os acatólicos, os pancristãos, assim que o Papa Pio XI chamava, eram os que promoviam essas reuniões. E essas reuniões atraíam muitas pessoas, que aparentemente é uma comunhão, todos sejam um, é o amor, é a unidade. Não importa a religião que você escolheu, nós precisamos nos amar. Nos amando, nós estamos fazendo a vontade do Pai de todos. Olha o que diz o Papa sobre isso. Os católicos não podem aprová-lo. Sem dúvida, esses esforços não podem de nenhum modo ser aprovados pelos católicos. Veja bem, sem dúvida,
Estes esforços não podem de nenhum modo ser aprovados pelos católicos, pois eles se fundamentam na falsa opinião dos que julgam que quaisquer religiões são mais ou menos boas e louváveis. Está aqui no Mortalio Animus a posição da igreja sobre isso. E continua. Erram e estão enganados, portanto, os que possuem essa opinião, pervertendo o conceito da verdadeira religião. Eles repudiam-na e gradualmente inclinam-se para o chamado naturalismo e para o ateísmo. Daí segue claramente que quem concorda com os que pensam e empreendem tais coisas afasta-se inteiramente da religião divinamente revelada. Papa Pio XI, Mortalio Animus. Olha o que diz o número 4. Outro erro, a união de todos os cristãos. Argumentos falazes. O que quer dizer argumentos falazes? Argumentos que enganam, argumentos que iludem, argumentos ilusórios, argumentos fraudulentos. Entretanto, quando se trata de promover a unidade de todos os cristãos, alguns são enganados mais facilmente por uma disfarçada aparência do que seja reto. Acaso não é justo, de acordo com o dever, costumam repetir a miúde? Esse repetir a miúde quer dizer repetidas vezes, com frequência, costumam repetir a miúde, que todos os que invocam o nome de Cristo se abstenham de recriminações mútuas e sejam finalmente unidos por mútua caridade? Acaso alguém ousaria afirmar que ama a Cristo, se na medida de suas forças não procura realizar as coisas que ele desejou? Ele que rogou ao Pai para que os seus discípulos fossem um. Olha os argumentos que se usa para mostrar que Deus quis a comunhão de todas as religiões, que não importa a religião que você escolheu, o que importa é que nós estejamos unidos, não importa a verdade, o sangue que Jesus derramou na cruz para nos salvar, a igreja que foi instituída por Deus, não importa. O que importa é o amor entre nós, como se existisse possibilidade de amor fora da verdade. Vou repetir isso aqui. Entretanto, quando se trata de promover a unidade entre todos os cristãos, alguns são enganados mais facilmente por uma disfarçada aparência do que seja reto. É uma mentira, é uma falácia. O Papa usa a palavra falácia, engano, mentira, ilusão, uma fraude. Acaso não é justo e de acordo com o dever, costumam repetir com frequência, que todos os que invocam o nome de Cristo se abstenham de recriminações mútuas e sejam finalmente unidos por mútua caridade? Acaso alguém ousaria afirmar que ama a Cristo, se na medida de suas forças não procura realizar as coisas que ele desejou? Ele que rogou ao Pai para que seus discípulos fossem um. Foi Jesus que disse que sejam um. Aí continua o Papa. Acaso não quis o mesmo Cristo que seus discípulos fossem identificados por esse tipo de sinal e fossem por ele distinguidos dos demais, a saber, se mutuamente se amassem? Aí continua o Papa, citando a palavra de João 17. Todos conhecerão que sois meus discípulos nisso, se tiverdes amor um pelo outro. Oxalá todos os cristãos fossem um. Esse oxalá quer dizer queira Deus, tomara, aprovera Deus. Acrescentam, eles poderiam repelir muito melhor a peste da impiedade, que cada dia mais se alastra e se expande e se ordena ao enfraquecimento do Evangelho. Então, se nós pregarmos a unidade, se nós formos um, nós estaremos cumprindo a vontade de Deus expressa em João 17. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esses são os argumentos que o Papa Pio XI, em comunhão com todos os seus antecessores, está combatendo, está mostrando a falácia desses argumentos. Olha o que ele diz no número 5. Debaixo desses argumentos se oculta um erro gravíssimo. Debaixo desses argumentos falazes, falsos, se oculta um erro gravíssimo. Os chamados pancristãos quer dizer membros do movimento que buscavam a unidade de todas as igrejas cristãs. Os chamados pancristãos espalham e insuflam essas e outras coisas da mesma espécie. Esse insuflam quer dizer propõem, aconselham, recomendam, orientam.
Olha aqui estamos falando de acatólicos, de pessoas que não eram católicas, de pancristãos, que não tinha nada a ver com a Igreja Católica. A partir de Ângelo Roncalli, do Concílio Vaticano II, quem promoveu a comunhão das religiões, inclusive não somente das religiões que se denominavam cristãs, mas de todas as seitas satânicas, foi a própria Igreja Católica e o próprio Sumo Pontífice, entre aspas, que promovia tudo isso. Olha a diferença, o abismo de diferença dos ensinamentos. Os chamados pancristãos espalham e insuflam essas e outras coisas da mesma espécie. E eles estão tão longe de serem poucos e raros, mas ao contrário, cresceram em fileiras compactas e uniram-se em sociedades largamente difundidas, as quais, embora sobre coisas de fé, cada um esteja imbuído de uma doutrina diferente, são as mais das vezes dirigidas por acatólicos, pessoas que não são católicas. Esta iniciativa é promovida de modo tão ativo que, de muitos modos, consegue para si a adesão do cidadão e arrebata e alicia os espíritos. Esse alicia quer dizer atrai, seduz, convence, induz, arrebata e alicia os espíritos, mesmo de muitos católicos, pela esperança de realizar uma união que parecia de acordo com os desejos da Santa Mãe, a Igreja, para quem realmente nada é tão antigo quanto reconvocar e reconduzir os filhos desviados para o seu grêmio, para o seu seio, para o seu regaço, para o seu colo, para o seu rebanho. Na verdade, sob atrativos e os afagos dessas palavras, oculta-se gravíssimo erro, pela qual são totalmente destruídos os fundamentos da fé. É algo satânico essa liberdade religiosa, esse ecumenismo, em detrimento da verdadeira religião de Deus, porque nós não somos os autores da fé. Os papas não são os autores da fé. Os papas são os guardiões da fé. Olha o que diz Sua Santidade Pio XI. Na verdade, sob os atrativos e os afagos destas palavras, oculta-se gravíssimo erro, pela qual são totalmente destruídos os fundamentos da fé. O que a Igreja define sobre isso? Número 6. Advertidos, pois, pela consciência do dever apostólico, para que não permitamos que o rebanho do Senhor seja envolvido pela nocividade dessas falácias. Essas falácias quer dizer argumento que parece válido, mas que é, na verdade, enganoso, é inválido. É um tipo de raciocínio falho que pode ser utilizado de forma intencional para manipular, em nome da unidade, em nome do amor, em nome da comunhão, se engana. Olha o que disse o Papa. Advertidos, pois, pela consciência do dever apostólico, para que não permitamos que o rebanho do Senhor seja envolvido pela nocividade dessas falácias, repito, argumento que parece válido, mas que é, na verdade, enganoso, é inválido. É um tipo de raciocínio falho que pode ser utilizado de forma intencional para manipular, para enganar. Falsidade, mentira, engano, fingimento, hipocrisia, trapaça. A falácia é um tipo de argumento utilizado com a intenção de parecer correto. Porém, quem opta por esse recurso geralmente omite algumas informações por trás do discurso. Então, esse discurso foi suscitado pela maçonaria, para enfraquecer e destruir os fundamentos da verdadeira fé, para que as pessoas pensem que qualquer religião é agradável aos olhos de Deus. Isso é uma falácia. E olha o que diz o Papa. Apelamos, veneráveis irmãos, para o vosso empenho na precaução contra esse mal. Contra esse mal. Confiamos que pelas palavras e escritos de cada um de vós, poderemos atingir mais facilmente o povo, e que os princípios e argumentos que a seguir proporemos sejam entendidos por ele, pois, por meio deles, os católicos devem saber o que devem pensar e praticar, dado que se trata de iniciativas que dizem respeito a eles, para unir de qualquer maneira em um só corpo os que se denominam cristãos. E aí o Papa continua no número 7.
Olha o que diz o número 7 da Mortalio Animus do Papa Pio XI. Só uma religião pode ser verdadeira, a revelada por Deus. Está, portanto, claro que a religião verdadeira não pode ser outra senão a que se funda na palavra revelada de Deus, começando a ser feita desde o princípio. Essa revelação prosseguiu sobre a lei antiga e o próprio Cristo completou-a sobre a nova lei. Portanto, se Deus falou, e comprova-se pela fé histórica ter ele realmente falado, não há quem não veja ser dever do homem crer, de modo absoluto, em Deus que se revela, e obedecer integralmente a Deus que impera. Mas, para a glória de Deus e para a nossa salvação, em relação a uma coisa e outra, o Filho unigênito de Deus instituiu na terra a sua igreja. Vou repetir isso aqui. Mas, para a glória de Deus e para a nossa salvação, em relação a uma coisa e outra, o Filho unigênito de Deus instituiu na terra a sua igreja. Não existe várias igrejas. Não existe cristianismo fora da Igreja Católica. Esses bandidos que assumiram a direção da igreja, que usurparam o trono pontifício, as dioceses, as paróquias, pregam uma religião diferente daquela que foi pregada pelos papas até 1958. É um desprezo com a Igreja Católica aqueles que reconhecem satanistas como servos de Deus. Isso é vergonhoso. Eu não estou aqui trazendo minha opinião pessoal. Isso está na Mortalio Animus número 7. E olha o que diz o número 8. A única religião revelada é a da Igreja Católica. Acreditamos, pois, que os que afirmam serem cristãos não possam fazê-lo sem crer que uma igreja e uma só foi fundada por Cristo. É impossível ser católico negando a doutrina católica. Repito, a única religião revelada é a da Igreja Católica. Acreditamos, pois, que os que afirmam serem cristãos não possam fazê-lo sem crer que uma igreja e uma só foi fundada por Cristo. Número 8 da Mortalio Animus. Agora, olha o que diz o número 10 desse mesmo documento. A Igreja Católica não pode participar de semelhantes reuniões. Alguns estavam se sentindo atraídos, seduzidos, porque estavam sendo convencidos por argumentos falazes, dizendo, olha, Jesus quer que todos sejam um. João disse, amai-vos uns aos outros. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O Papa está dizendo desses argumentos totalmente fora de contexto, porque comunhão com outras religiões é desprezo com a religião de Deus. E olha o que o Papa diz, a Igreja Católica não pode participar de semelhantes reuniões. Número 10. Assim sendo, é manifestamente claro que a Santa Sé não pode, de modo algum, participar de suas assembleias e que aos católicos de nenhum modo é lícito aprovar ou contribuir para essas iniciativas. Se o fizerem, concederão autoridade à falsa religião cristã, sobremaneira alheia à única Igreja de Cristo. Essa é a definição do Papa Pio XI, em total consonância com o documento Miraribus do Papa Gregório XVI, em total consonância com o documento Satis Cognito do Papa Leão XIII, em total consonância com o Catecismo Romano, que eu trouxe ontem para vocês, que diz, quando fala do artigo 9º, constituída sob a direção do Espírito Santo, essa igreja é a única que não pode errar no ensino da fé e da moral. Todas as outras, porém, que se arrogam o nome de igrejas, caem fatalmente nos erros mais perigosos, quanto à fé e aos costumes, porque são guiadas pelo espírito do demônio. Essa é a definição do Concílio de Trento, em comunhão com os 16 séculos da igreja. Então há uma harmonia, há uma comunhão de ensinamentos. Essa igreja que se apresenta como católica, ela é a igreja do anticristo, é a igreja do Nova Era, é a igreja da maçonaria.
que faz com que as pessoas não acreditem mais numa verdade absoluta. É um Deus relativo, é um Deus ambíguo, é um Deus inoperante, é um Deus omisso. E isso não é verdade. Nosso Deus é o Criador do céu e da terra, um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que instituiu a sua igreja e ele pagou o preço pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Repito, a Igreja Católica não pode participar de semelhantes reuniões. Assim sendo, é manifestamente claro que a Santa Sé não pode de modo algum participar de suas assembleias e que aos católicos de nenhum modo é lícito aprovar ou contribuir para essas iniciativas. Se o fizerem, concederão autoridade à falsa religião cristã, sobremaneira alheia à única Igreja de Cristo. Olha o que diz o número 13 desse mesmo documento. Sem fé não há verdadeira caridade. Esses pancristãos, repito que são pancristãos, membros do movimento que buscavam a unidade das igrejas cristãs. Olha o que diz o Papa. Esses pancristãos, que empenham o seu espírito na união das igrejas, pareciam seguir por certo o mobilíssimo conselho da caridade, que deve ser promovida entre os cristãos. Mas, dado que a caridade se desvia em detrimento da fé, esse detrimento em prejuízo, em dano, em males, em estragos, em lesões, mas, dado que a caridade se desvia em detrimento da fé, não existe caridade fora da verdade. Isso é o Papa dizendo. Mas, dado que a caridade se desvia em detrimento da fé, o que pode ser feito? Ninguém ignora por certo que o próprio João, o apóstolo da caridade, que em seu evangelho parece ter manifestado os segredos do coração sacratíssimo de Jesus e que permanentemente costumava inculcar é imprimir, gravar, repetir seguidamente, costumava inculcar à memória dos seus o mandamento novo: amai-vos uns aos outros. Vetou, esse vetou quer dizer proibiu, condenou, desautorizou, rejeitou. Olha o que o Papa diz, vou repetir. Ninguém ignora por certo que o próprio João, o apóstolo da caridade, que em seu evangelho parece ter manifestado os segredos do coração sacratíssimo de Jesus e que permanentemente costumava inculcar à memória dos seus o mandamento novo: amai-vos uns aos outros. Esse mesmo João, o Papa está dizendo, proibiu, condenou, desautorizou, rejeitou, vetou inteiramente, até mesmo manter relações com os que professam de forma não íntegra e incorrupta a doutrina de Cristo. Se alguém vem a vós e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem digais a ele uma saudação. E cita o Papa, segundo João 10, pelo que, como a caridade se apoia na fé íntegra e sincera, como que em fundamento, então é necessário unir os discípulos de Cristo pela unidade de fé, como no vínculo principal, a unidade da fé. E a palavra que o Papa cita, eu vou ler para vocês, segundo João, não tem capítulo, vou ler a partir do versículo 7. Muitos sedutores têm saído pelo mundo afora, os quais não proclamam Jesus Cristo que se encarnou. Quem assim proclama é o sedutor e o anticristo. Acautelai-vos para que não percais o fruto de vosso trabalho, mas antes possais receber plena recompensa. Todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo, não tem Deus. Quem permanece na doutrina, esse possui o Pai e o Filho. Se alguém vier a vós sem trazer essa doutrina, não recebais em vossa casa, nem o saudeis, porque quem o saúda toma parte em suas obras más. O mesmo apóstolo do amor vetou plenamente essa comunhão com uma fé diferente daquela ensinada pelos apóstolos. Então é necessário nós retomarmos a verdade da fé católica. Isso não é discriminação. A igreja quer que retornem. Inclusive o Papa Leão XIII diz isso no documento Testa em Benevolência. Olha só, logo, não aconteça que da doutrina divinamente revelada, transmitida, alguém retire algo ou algo desconsidere. De algum modo, de fato,
Quem fizer isso quererá antes afastar os católicos da igreja do que transferir para a igreja os que discordam. Retornem, de fato, nada nos é mais desejado. Retornem todos quantos vagueiam mais longe do rebanho de Cristo. Contudo, não por outro caminho, diferente daquilo que o Cristo mesmo nos mostrou. Não é possível mudar a verdade para atrair as pessoas. O que atrai as pessoas para o catolicismo é a verdade. Se eu nego a verdade, eu não sou mais católico. E gostaria de encerrar com o número 16, que diz assim: a única maneira de unir todos os cristãos. Assim, veneráveis irmãos, é clara a razão porque esta sé apostólica nunca permitiu aos seus estarem presentes às reuniões de católicos, porquanto não é lícito promover a união dos cristãos de outro modo, senão promovendo o retorno dos dissidentes à única verdadeira Igreja de Cristo, dado que outrora, infelizmente, se apartaram dela. Vou repetir isso aqui. A única maneira de unir todos os cristãos. Isso é doutrina da Igreja Católica, totalmente desprezada pelo Concílio Satânico Vaticano II e pelos 6 vigários do Anticristo, que fizeram com que as pessoas desprezassem a verdadeira religião católica. Trabalhar para essa seita maçônica é desprezar todos os papas da Igreja. Muitos estão com dificuldade de rejeitar 6 charlatões, mas à medida que eles não rejeitam, eles rejeitam o sangue de Jesus, o sangue dos mártires, as verdades do Antigo Testamento e todas as verdades do Novo Testamento. Assim, veneráveis irmãos, é clara a razão por que esta sé apostólica nunca, ele está falando em 1928, então nós temos aqui a segurança de que nunca na história da igreja se aceitou esse tipo de atitude. Assim, veneráveis irmãos, é clara a razão por que esta sé apostólica nunca permitiu aos seus estarem presentes às reuniões de católicos, porquanto não é lícito promover a união dos cristãos de outro modo, senão promovendo o retorno dos dissidentes. Esses dissidentes quer dizer o quê? Daqueles que divergem, que não concordam, os cismáticos, os separatistas. O retorno dos dissidentes à única verdadeira Igreja de Cristo, dado que outrora infelizmente se apartaram dela. Dizemos a única verdadeira Igreja de Cristo. Sem dúvida, ela é a todos manifesta e, pela vontade de seu autor, ela perpetuamente permanecerá tal qual ele próprio a instituiu para a salvação de todos. Não existe salvação fora da Igreja Católica. Vou repetir isso aqui. Dizemos a única verdadeira Igreja de Cristo. Sem dúvida, ela é a todos manifesta e, pela vontade de seu autor, ela perpetuamente permanecerá tal qual ele próprio a instituiu para a salvação de todos. Foi uma ação do demônio, esses documentos do Concílio Vaticano II, aquela reunião de Assis em 86, todas as outras que aconteceram, essa que está acontecendo agora esses dias, onde se diz que todas as religiões são aceitáveis. Isso é mentira. Não tem como ser salvo, não tem como amar a Deus desprezando o seu Filho Jesus Cristo. Quem não reconhece o Filho não tem o Pai. Deus não acolhe quem despreza o Filho. O Filho é o caminho para o Pai. O Filho é o próprio Deus que se encarnou no seio da Santíssima Virgem Maria. Isso é uma apostasia. Estar em comunhão com esses homens é estar em comunhão com o próprio demônio, com o corpo místico do anticristo. Isso precisa ficar claro para nós. Não é questão de ser um papa mau, um papa que errou pontualmente. Isso é a igreja do anticristo, a igreja que nega as verdades de Cristo. Perpetuamente permanecerá, tal qual ele próprio instituiu para a salvação de todos. Pois a mística esposa de Cristo jamais se contaminou com o decurso dos séculos, nem em época alguma poderá ser contaminada, como Cipriano atesta. A esposa de Cristo não pode ser adulterada. Ela é incorrupta e púdica. Ela conhece uma só casa e guarda com casto pudor a santidade de um só cubículo. E o mesmo santo mártir
com direito e com razão, grandemente se admirava de que pudesse alguém acreditar que esta unidade que procede da firmeza de Deus pudesse cindir-se. Esse cindir-se quer dizer separar-se, cortar, dividir e ser rompida na igreja pelo divórcio de vontades em conflito. Portanto, dado que o corpo místico de Cristo, isto é, a igreja, é um só, compacto e conexo, a semelhança do seu corpo físico, seria inépcia e estultice afirmar a alguém que ela pode constar de membros desunidos e separados. Quem, pois, não estiver unido com ele, não é membro seu, nem está unido à cabeça Cristo. Vou trazer o significado dessas palavras. Portanto, dado que o corpo místico de Cristo, isto é, a igreja, é um só, compacto e conexo, a semelhança do seu corpo físico seria inépcia. Essa inépcia quer dizer incapacidade, estupidez, falta de inteligência e estultice. Esse estultice quer dizer alguém sem discernimento, insensato, tolo, estúpido, afirmar a alguém que ele pode constar de membros desunidos e separados. Quem, pois, não estiver unido com ele, não é membro seu, nem está unido à cabeça Cristo. Encerro com o número 17, que diz o seguinte: a obediência ao Romano Pontífice. Mas ninguém está nesta única igreja de Cristo, e ninguém nela permanece, a não ser que, obedecendo, reconheça e acate o poder de Pedro e de seus sucessores legítimos. Quando nós acolhemos aquilo que é ensinado a partir de 1958, nós estamos rejeitando todas as verdades ensinadas pela igreja desde os apóstolos. Mas ninguém está nesta única igreja de Cristo, só existe uma. E ninguém nela permanece, a não ser que, obedecendo, reconheça e acate o poder de Pedro e de seus sucessores legítimos. E aí o Papa conclui esse número 17 dizendo: escutem a lactância chamado a miúde. Só a Igreja Católica é a que retém o verdadeiro culto. Olha o que diz Sua Santidade na Mortalha Animus, número 17. Só a Igreja Católica é a que retém o verdadeiro culto. Aqui está a fonte da verdade. Este é o domicílio da fé. Este é o templo de Deus. Se alguém não entrar por ele, ou se alguém dele sair, está fora da esperança da vida e da salvação. Repito e encerro esse vídeo de hoje. Só a Igreja Católica é a que retém o verdadeiro culto. Aqui está a fonte da verdade. Este é o domicílio da fé. Este é o templo de Deus. Se alguém não entrar por ele, ou se alguém dele sair, está fora da esperança da vida e da salvação. Repito, essa que se apresenta como Igreja Católica não é a Igreja Católica. Esses movimentos pastorais, serviços e comunidades que têm avalizado, que têm sido cúmplices desses servos do demônio, irão pagar um alto preço se não buscarem conhecer a verdadeira doutrina católica. Jesus Cristo é sempre o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. A Igreja Católica tem como dogma que não existe salvação fora da Igreja Católica. Se alguém nega um só Deus verdadeiro, Criador e Senhor das coisas visíveis e invisíveis, seja anátema. A comunhão com esses homens que se apresentam como papas, como bispos, até como padres, é comunhão com o corpo místico do anticristo. Isso não é uma deficiência de Deus, é uma deficiência do homem. Não estamos no tempo de ficar lendo livros desses charlatões que só querem ganhar dinheiro. Está na hora de conhecer a doutrina católica. No nosso canal do Telegram tem o Catecismo Romano gratuitamente, tem várias encíclicas dos papas gratuitamente. Não compre livro desses servos do demônio, porque eles querem que nós aceitemos um servo do demônio como servo de Deus, um vigário do anticristo como vigário de Cristo, uma seita herética como a esposa imaculada do Cordeiro. Que Deus te abençoe. Não trago aqui a minha opinião pessoal. Sei que é pesado esses ensinamentos, mas eu não estou aqui para trazer a mentira, porque a mentira é leve, é suave, mas a verdade, ela liberta, ela salva e ela conduz à nossa salvação eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.
São Pio X, rogai por nós. São Pio V, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós.